Boa tarde. É um prazer para mim estar na Aliança Francesa, um lugar que eu gosto particularmente, marcou minha vida, e principalmente na biblioteca, que é um lugar também que eu sempre adoro. Nos muros da Aliança Francesa, que em si já tem toda uma história, e na minha vida também marcou, como já disse. Vocês devem pensar, mas o que uma francesa de 24 anos, como chegou na Aliança Francesa no início, numa cidade que apenas começava a existir. O Brasil sempre foi para mim um sonho, não vou dizer de criança, mas de adolescente. Ele revestia tudo que eu achava bonito e que realmente não tinha na França. Era um país de sol, de praias. Era um país cuja música me seduzia. Era um país de mistério também, com sua Amazônia ainda quase virgem. E um filme que eu vi que se chamava Orfeu Negro, no Brasil seria Orfeu do Carnaval, que acabou de me arrebatar. Não sei se a palavra existe, mas isso que me veio. E depois apareceu um concurso assim na televisão francesa para jovens de 20 a 26 anos enviar 30 linhas sobre o país que sonharia em conhecer. Eu não vacilei, era mandado em toda a França, eu não hesitei um minuto, é o Brasil. E aí eu comecei, como que eu vou fazer? Eu queria descobrir o Brasil numa das colinas da Bahia, da Guanabara, com alguém tocando violão, olhando o sol nascer. Eu comecei assim, já. E aí tá, a gente faz tanta coisa, sempre gostei de escrever. Um belo dia, escuto minha mãe gritar: Maris, o carteiro. Sim, mãe, o que foi? O carteiro trouxe uma carta. A conclusão tinha sido selecionada e daí em diante teve várias seleções. Primeiro na minha região, Toulouse, onde saí vitoriosa de 10 candidatos, e depois para a Cidade de Luz, nem mais nem menos. E lá fui andando, mas perdi. Então, não ganhei a viagem. Mas eu falei na frente de todos, tinha no júri, tinha alguns jovens diplomatas da Embaixada do Brasil em Paris. E aí eu perdi, recebi um disco, um livro, e falei: je n'ai pas gagné, mais j'irai quand même. Eu não ganhei, mas assim mesmo eu vou. E aí botei todas as minhas faculdades a trabalhar. Dava aula de francês, dava aula de espanhol, que também falava bem, e uma série de coisas, fazia tudo e guardava um dinheirinho. Até que um dia fui. Cheguei no Rio, de navio, para conhecer melhor a passagem e tal. Fiquei um ano andando de Rio de Janeiro até Belém, até passando por Recife. E em Recife, mais uma vez, a Aliança Francesa entra na minha vida. Eu dou aula na Aliança e conheço uma família. Mãe, 2 filhas e um namorado. E o menino, o garoto. A gente está indo para Brasília, sabia, nas férias, não quer ir com a gente? Sim. E como? De jipe. Mas cabe? Cabe. Vamos embora. Então fizemos todo o caminho de Recife até Brasília, acho que levamos quase uma semana, né? No final ninguém mais tinha dinheiro, mas enfim. A penúltima noite, resolvemos acampar, não muito longe de... Sabe aquela estátua na estrada? Não, aquele negócio, aquele bicho chifrudo, que meus filhos chamam assim. Nós paramos aí porque era tarde, a gente não queria chegar na família deles que iam nos receber, que
que morava na 312 Norte. A gente fez um fogaréu, e o dia seguinte, gente, vi Brasília de longe, parecia uma miragem. Naquele escurão daquela época, e longe, lá, uma pequena luz. Então chegamos lá e fiquei com ele na casa da tia, muito gentil. Estamos início de julho de 1967. Só que não dava para ficar, né? Eles resolveram ficar em Brasília. E eu não podia ficar com eles, era pequeno. Então me lembro de um dia, eu falei, bom, eu vou procurar dar aula de francês. Saí da 312. Eu passei no colégio lá das, eu não sei que irmãs. Eu sou francesa, eu queria dar. Ai, seja bem-vindo, precisamos. Ai, que bom. Quando começam as aulas? Início de agosto. Aí eu continuo um pouco mais, chego lá naquelas que ficam no início da Asa Norte. Eu falei, eu estou professor. Ai, é Deus que mandou, nós precisamos de você. Falei, bom, estou bem, vou continuar, a pé, a pé. Aí eu passo tudo isso, chego no Hotel Nacional e tal, e falo, agora eu vou na Aliança Francesa. E assim que eu cheguei. E quando cheguei, o diretor Gaguno falou, é Deus que mandou você. Disse, ai que bom, nós precisamos demais. E pronto, tudo começava em agosto. E aí, de novo, a Aliança Francesa. Eu vou no barzinho, porque tinha um barzinho minúsculo, onde tem o final da recepção. Era pequenininho e o dono se chamava Gamenon, um homem desse tamanho por um nome desse tamanho. E tinha café, tinha um pão de queijo e é aí que eu fui lá morrendo de sede, de fome e encontrei uma pessoa que eu disse que eu quero mencionar o nome, Dona Ivone Toscano, para nós todos aqui, Madame Toscana. E uma personalidade de Brasília que trabalhou na Aliança há muito tempo. Então ela falou, eu acho que tem uma professora da UNB que vai para a França, ela quer alugar parte da casa aqui. Falei, deu tudo certo. E aí eu cheguei na Aliança Francesa, essa é a primeira parte. Então já viram que a Aliança, e começaram as aulas e foi maravilhoso e foi fantástico. A Aliança era um pouco diferente, muito menor, mais borbulhenta. Já éramos em 67, 8, e aí era um centro cultural. Era um centro cultural, um centro de reunião, um centro social. As senhoras chegavam e diziam, ah, mas j'ai appris le français. Sim, você vai aprender melhor aqui ainda, que bom. E os jovens vinham desfilar um pouco de mini saia, era moda. Era uma animação inimaginável. E aí eu trabalhei. Durante... Eu fui infiel. A Aliança, eu fui infiel. É porque arrumei outra coisa, trabalhei na Rádio Nacional, mas quando terminou, fechou, depois da ditadura, voltei aqui. Então, eu estava de novo aqui, dando aula de francês, e feliz, no ano de 68, 9, e dava aula numa sala, uma primeira sala direita, e tinha um belo rapaz, interessante, bonito, bom aluno e, enfim, todo mundo comunicava. E aí um dia eu torci o pé e quando eu cheguei para a aula, ele chegou todo gentil e disse, a senhora machucou o pé assim, se quiser, pode vir no hospital, eu trabalho no hospital de base. Eu fui. E partimos para a França em 1969 e voltei em 1971 com uma filha já e voltei para a Aliança também de novo para trabalhar. Então, essa é a minha história da Aliança. É uma história de amor, com algumas infidelidades,
mas que só trazem um gosto a mais. Obrigada.